Nesses próximos dias, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro finalmente, então, entrou com embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal contra a decisão da primeira turma, que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No documento, os advogados afirmam que a sentença apresenta contradições e omissões e que os embargos podem corrigir erros e equívocos cometidos durante o julgamento. A defesa também pede a redução da pena e alega que a condenação pelos supostos atos de 8 de janeiro é ilógica por não haver comprovação de autoria mediata. Aí eu tenho aqui alguns pontos, doutor André Marcília, que a gente queria que você explicasse para a gente quais são as chances da defesa do ex-presidente a partir de agora. Seriam cerca de 5 pontos. Primeiro, ausência de culpa pelo 8 de janeiro, cerceamento de defesa, invalidade da delação de Mauro Cid, erro na aplicação de penas e excluir tese da defesa voluntária. Veja, todos esses pontos são relevantes, são importantes, são reais, verdadeiros e a gente deve ter atenção com eles. No entanto, eles não vão ser resolvidos agora. Esse embargo de declaração, isso não é só no STF, né? Muita gente fala assim, mas prazo de 5 dias, o Moraes... Não, esse é um prazo legal. Os embargos de declaração, eles, embora sejam conhecidos como um recurso, é um recurso para o mesmo juiz que julgou o caso. Então, é apenas para reparos na sentença. A gente diz que embargos de declaração servem para sanear obscuridade, contradição e omissão. Se a gente levasse a sério isso, né, esse acórdão de 1.100 páginas que nós temos pela frente, o Moraes ficava, se todas as omissões, obscuridades e contradições fossem sanadas, ficava-se muito a assinatura do Moraes no acórdão no final, né? Se é que ele assinou de uma forma que não foi obscura, porque tudo que ele faz é obscuro, às vezes ele assinou em caixa alta, não sei, assinou com exclamação ou qualquer coisa do gênero e também aquilo ficaria obscuro. Mas não é sério. E os embargos de declaração, eles, em geral, não só no STF, em qualquer momento processual, primeira instância, segunda instância, eles não servem para modificar a estrutura da decisão. Nenhum juiz faz isso. Isso é muito raro de acontecer e não vai acontecer agora, porque o Moraes ele não volta atrás nunca. O Moraes, se um dia entrar numa rua sem saída, num beco sem saída, ele bate o carro na parede, só para não dar a marcha ré. E a gente sabe disso. É mais fácil a PGR voltar atrás do que o Moraes, o acusador voltar atrás do que o juiz. Não vai acontecer, infelizmente, nesse primeiro momento. Então, o que de melhor pode ocorrer é rapidamente chegar a uma decisão carimbo, como a gente chama, uma decisão fast food, uma decisão imediata do Moraes dizendo não há nenhuma contradição, nenhuma omissão, etc., em 3 linhas, que é o que vai acontecer, e depois disso, aí sim, abrirem-se os prazos para os recursos que importam, dentre os quais embargos infringentes, que é o que a gente vem dizendo aqui, que como houve uma divergência, eles podem levar o caso para apreciação do plenário, e depois de acabado o julgamento todo, a tal da revisão criminal de que tanto se falou na semana passada, como uma possibilidade de julgamento pela segunda turma, por outros juízes, por outras pessoas que não a primeira turminha, que é toda cooptada, que é toda de esquerda, que se você pisar ali naquela primeira turma com o pé direito, você já está condenado. Então ali não vai acontecer nesse momento nada. Depois dos próximos recursos, sim, quando isso for para a segunda turma ou para o plenário. Ô, Júlio, estou vendo aqui o documento que a defesa do Bolsonaro entregou para o Supremo, tem 85 páginas e esse recurso deve ser julgado, afinal, a partir de 7 de novembro, numa sessão virtual. Há quem diga que vão empurrar toda essa situação da anistia, do julgamento de Bolsonaro para o ano que vem eleitoral. Eu vi isso, né? E é uma loucura, porque a gente tem, nesse momento, pessoas inocentes presas, né? Então, que vão passar Natal longe, Réveillon dos seus entes queridos. Quando eu falo inocentes, são pessoas que não fizeram absolutamente nada. O próprio presidente Bolsonaro, né? Se você parar para pensar, eles, de certa forma, estão conseguindo o que eles queriam, que é o quê? Tirar o Bolsonaro de cena. Você já reparou como ele ficou, né? O fato dele não estar falando, dele não estar indo nos lugares, a gente até esquece um pouco dele, isso é horrível, mas eles conseguiram. É isso, ele está lá, trancado em casa, sem poder, né? Sair, levar a filha num jogo. É uma pataquada tão grande. Então, se eles fizerem isso, que eu acho que vão fazer,
É muito triste, é inadmissível, porque a anistia teria que ser dada agora. Mas assim, gente, vamos pensar, foi o que eu disse ontem, eles botaram muitas pessoas inocentes na cadeia para poder configurar um golpe que nunca existiu para tirar o Bolsonaro de jogo. E conseguiram. E para calá-lo, né? Não, calaram, porque eu estava pensando nisso. Eu falei, gente do céu, que essa turma lazarenta conseguiu o que queria. Que a gente acabasse esquecendo um pouco do presidente Bolsonaro, você entende? Porque ele está lá calado, ele está... A gente não sabe dele, sabe? Então é uma loucura isso. Não se entende por que ele está preso, né? Porque essa prisão domiciliar não tem nada a ver com esse julgamento que a gente está comentando aqui, né? Inclusive é de um documento da PGR que ele já foi tirado, o processo do Eduardo Bolsonaro. Quer ficar livre, gente? Rouba velhinho, vira traficante, que você vai ficar para cima e para baixo de boa no high do high society, bebe entendeu? E xinga a polícia. Bebe e xinga a polícia, que segundo dizem as más línguas, Dino solta você. Ou você se elege deputado também, ou o Dino dá um jeitinho para você. Marcília, já vai se preparando aí, Paula Camacho comenta agora, mas queria que você respondesse para a gente bem na prática. Ele pode ter um alívio, de repente, dessa pena de 27,3 meses de prisão que já recebeu com esses recursos todos, de repente uma redução de pena, ou essa prisão que era para ser em regime fechado pode acabar sendo domiciliar? Você já fala para a gente, Paula, de qualquer forma, a defesa de Bolsonaro entregou 85 páginas de um documento. Dá para os ministros da primeira turma lerem, né, entenderem bem a defesa, bem diferente. Eu resgatava aqui dos 70 terabytes de dados que fizeram parte do processo, que os advogados todos aqui ainda reclamam, não conseguimos ler tudo, ter acesso a todas as supostas provas e Adri, argumentos. Nada disso vai funcionar, porque o intuito de tudo isso é criminalizar a liberdade de expressão. É disso que se trata desde o começo. Porque foi através da liberdade de expressão que o presidente Bolsonaro conseguiu crescer o seu nome. E agora, por que ele está preso em casa desde então ilegalmente? Sendo que o processo que o colocou na prisão domiciliar não o processou, justamente para mantê-lo calado. É esse o maior problema da situação. Veja, quando eles condenaram o presidente Bolsonaro, eles criaram o crime de desinformação. Onde que existe esse crime de desinformar? Você falar uma fake news é crime agora, porque indo em direção ao que foi condenado, a essência do processo, que ele foi condenado por declarações, não teve nenhum ato violento, não teve nenhuma atitude ali, foram simplesmente, o que colocaram ali foram mensagens, foram declarações, foram lives. Então, o que é isso? É para justamente tirar Bolsonaro da jogada, calar ele para não conseguir influenciar a eleição ano que vem, e demonstra também que é para fazer as outras pessoas, os apoiadores de direita, as outras pessoas que apoiam o Bolsonaro também ficarem calados, ficarem com medo de fazer a mesma coisa, porque olha o que aconteceu com o Bolsonaro. Fique quieto você também. Agora, nós temos o crime de desinformação. Mas, Adri, sabemos que a desinformação vale somente para a direita, porque semana passada vimos o sobrinho da Dilma postando mensagens nas redes sociais, uma mentira atrás da outra, justamente até o presidente Lula falar que o impeachment da Dilma foi golpe, reiteradamente, e nada disso é considerado desinformação. Então, tudo isso é justamente para tentar cercear a liberdade de expressão de um lado político. Esse ponto que a Paula traz é muito importante mesmo, né, Marcília? Porque ainda se os juízes do Supremo seguissem a Constituição, as leis, a letra fria, como se diz, estaríamos bem mais tranquilos, mas nada disso vale. Então, nossa discussão é enxugar gelo. É enxugar gelo. Agora, a gente precisa entender que o STF hoje ele está cindido, né? Nós não temos mais um STF único, como tínhamos antigamente. Essa movimentação, inclusive do Fux da primeira turma para a segunda turma, expõe que o STF se dividiu em turmas. A polarização que a sociedade vive hoje está dentro do STF. Então você tem a primeira turma de esquerda e uma segunda turma se aproximando, vamos dizer assim, seja da direita, seja da Constituição, porque hoje há uma diferença básica entre esquerda e direita a respeito de questões jurídicas, que é a esquerda quer modificar a Constituição, que a própria esquerda fez em 88. A Constituição que a gente tem hoje é uma Constituição de esquerda, feita pela esquerda em 88, e a esquerda quer mudar
interpretado de acordo com a subjetividade total, e a direita é aquela que quer manter o texto da lei, manter o texto da Constituição, interpretar de acordo com a literalidade do que está lá escrito. Então, essa cisão me parece clara dentro do próprio STF. A primeira turma, mas criativa, vamos dizer assim, para usar as palavras do próprio Vaza-Toga. E a segunda turma querendo interpretar a Constituição tal como ela é. Dentro dessa polarização, só há uma possibilidade do Bolsonaro, do julgamento do Bolsonaro, ter algum resultado diferente se sair da primeira turma. Se for para a segunda turma ou se for para o plenário, né? Por quê? Porque no plenário, na segunda turma, não só uma questão de 3-2, de 2-1, de não sei o quê, de quantos, de maioria, mas também porque pode alguém pedir vista, pode alguém, enfim, pode alguém pedir vista e no meio da vista e a vista servir para a anistia ser discutida, pode ter um elemento político extra, fora do STF, para ser negociado ali. Olha, eu pedi vista, só que eu vou ficar segurando, enquanto isso eu não vou... Por exemplo, o ministro pode dar a entender que ele vai segurar o julgamento enquanto não sai uma anistia, por exemplo. Sei lá, coisas assim. O Fux, ele pode ter com ele o processo a respeito da inelegibilidade, sob sua relatoria. Isso pode modificar também o resultado do jogo. Enfim, o fato é que, enquanto isso estiver na primeira turma, não tem nenhuma chance. Saindo da primeira turma para a segunda ou para o plenário, a gente passa a ter mais cenários para serem interpretados. Então, por isso que eu mencionei, enquanto esses embargos declaratórios não forem julgados, não há novidade. Depois que outros recursos tiverem dentro do nosso espectro de possibilidades, a gente pode sim ter outros cenários que modifiquem o resultado final. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.